Vem aí o Campeonato Municipal de Futebol Veteranos e Idade Livre. João Alexandre, bom dia, obrigado por ter vindo para a entrevista. A Secretaria, inclusive, já está anunciando que as inscrições estão abertas para o campeonato, não é? Exatamente, bom dia, João, bom dia aos ouvintes da Rádio FM Costa Oeste News. Bom, nós estamos já em andamento com as inscrições do Campeonato Municipal de Futebol Amador nas categorias Idade Livre e veteranos. O Idade Livre a partir de 16 anos acima e veteranos 45 anos completo acima. Justamente atendendo um pedido da comunidade em si que nos solicitou para fazer o veteranos. Então a gente tem essa intenção de fazer o campeonato Idade Livre, como já é de costume, incluir também o veteranos. Qual é a expectativa do número de participantes? Nós estamos aí esperando em torno de 10 a 12 equipes no Idade Livre, em torno de 6 a 8 equipes na categoria veteranos. E o prazo para inscrição? O prazo de inscrição até o dia 8. Nós estamos vendo ainda da viabilidade também fazer dia 8 já o congresso técnico e quem sabe iniciarmos no dia 11 ou 12 de outubro, quem sabe vamos ter que fazer uma Setembro ou outubro? Desculpe, setembro, exatamente, 11 ou 12 de setembro, ou quem sabe darmos mais uma semana à frente aí, em virtude do nosso início da nossa participação nos Jogos Oficiais, né? Então, que já se iniciam todos a partir de setembro, início de setembro, e contamos, logicamente, com a colaboração e a participação aí da comunidade para que se faça êxito esse evento aí. Com relação à liberação por parte dos órgãos da saúde, como é que ficou as tratativas? Nós temos que obedecer todos aqueles órgãos reguladores da saúde pública que nos exigem muitos cuidados conforme o atleta, logicamente, que vai estar no campo, vai estar sem máscara, mas sentado no banco de reserva tem que estar com máscara. Enfim, aquilo que é necessário para se prevenir essa situação aí. Nós sabemos que o governo do estado está começando também a liberar os eventos e nós, se nós quisermos fazer nossos eventos e fazer acontecer, nós também devemos obedecer uma regra normativa aí para que isso realize, senão vamos acabar, quem sabe, no meio ou nem isso, ter que cancelar um evento aí por causa dessa dificuldade de aceitação dessas normas. Com presença de público também ou não? João, você não tem como você prever que não vai ter público, né? Vai ter o público externo ao redor do campo e tudo mais. Isso aí a gente já é de praxe. Você não vai poder lá, como a gente tem costume dizer, pegar pelo pescoço a pessoa e dizer vai para casa, né? Sempre nós vamos ter algumas pessoas lá, logicamente, assistindo o jogo, porque como é que você vai coibir a participação do público num jogo que acontece, por exemplo, lá em Ouro Verde, lá que são campos abertos? No Clube Atlético Linha Mineira, exatamente. Fica difícil, né? Então, nós vamos ter que, logicamente, contar com a capacidade e a compreensão das pessoas que é preciso, os cuidados continuam. A gente sabe aí que as pessoas estão acostumadas, eu já tomei a primeira vacina, já tomei a segunda vacina, mas os cuidados devem prevalecer. Devem ser constantes, né? Exatamente. E a questão de atletas, João, pode ser de fora de Medianeira ou não? Nós colocamos, João, para o pessoal muito nos exigiu, nós utilizávamos um modelo anterior, na administração anteriores, porque eu fiz parte também, para justamente fazer um afunilamento da participação. Mas para esses campeonatos agora nós usamos 5 critérios que é impossível a pessoa dizer que não dá. Nós utilizamos o exemplo de Jogos Oficiais do Paraná. Então, os vínculos para você participar do campeonato é ter nascido em Medianeira, ter residência fixa em Medianeira, estar estudando conforme as normas de lei e regulamentação de participação em aula em Medianeira, tanto ensino regulamentar ou faculdade, estar trabalhando há mais de 6 meses em Medianeira ou votar em Medianeira. São 5 vínculos. Então, abriu-se um leque aí que vai facilitar muito a participação dos atletas e, logicamente, quando nós fizemos a reunião inicial, que aconteceu na última segunda-feira agora, foi de muita boa aceitação das equipes participantes nesse sentido. Digamos que alguém mora em Missal, mas trabalha aí há 2 anos na Frimeza, por exemplo. Vai poder jogar. Pode jogar. Exatamente. Vai poder jogar, que é os casos de pessoas que nós temos aí do Pará, que nós temos muitas pessoas que trabalham na Frimeza que são do Paraguai, né, já tem residência fixa aqui, já estão trabalhando. E que gostam da prática do futebol. Exatamente. Né? Nós deixamos de participar com equipe às vezes passada, justamente porque
a exigência era outra e aí eles não se encaixavam. Então, essa vez, assim, vamos fazer essa participação. Lembrando que, no caso do Idade Livre, os atletas que estiverem entre 16, que é a idade mínima, a 18 anos, poderão participar, mas com prévia autorização dos pais. Né? Quer dizer, a questão pode votar, mas eles não são maior idade totalmente, conforme nós entendemos, que o governo do estado também entendia isso, que jogos abertos é para adulto. Todos aqueles atletas, às vezes, tu pode ter um porte físico maravilhoso, tem 17 anos, mas não é de maior idade. Exatamente, ainda, né? vai ter que ter autorização do pai, que nós já temos pronto isso também. Qual é a situação dos campos hoje em Medianeira? Olha, nós temos hoje, João, os campos eles estão na área urbana, eles estão bem preservados. Alguns campos na área rural, quando se trata, assim, por exemplo, de preservação, a gente tem notado que alguns estão um pouco abandonados, outros faltaram recursos, justamente a pandemia dificultou a realização de eventos para se manter. Então, nós estamos aí contando que, com essa volta aí, as equipes que desejarem mandar esses jogos para esses locais, eles vão fazer uma preparação melhor desses campos lá. A forma de disputa será, se for em turno, retorno, ou, enfim, número de grupos, vai depender da quantidade de equipes ao final das inscrições. Corretíssimo, exatamente isso. Depende exclusivamente do número de equipes para nós definir. Vai ser um grupo só, vai ser 2 grupos, vai ser ida e volta, como é que vai ser? É tudo no Congresso Técnico que a gente decide isso. Inclusive, já lembrando aqui, João, regulamento, ficha de inscrição, tudo que nós temos lá, caso a pessoa seja impossibilitada de ir até o ginásio, também passamos por WhatsApp, por e-mail, sem problema algum, para facilitar a participação das pessoas. Lembrando que esse ano nós modificamos a ficha de inscrição, antes tinha que pegar nome, identidade, RG e assinatura do atleta, que era um pouco dificultoso. Nós, a exemplo também de jogos oficiais, que também usam isso, nós vamos fazer nome, RG, data de nascimento, e a pessoa vai colocar apenas do lado o vínculo. Quem vai assinar é somente o responsável legal. Pela equipe. Exato, e a equipe técnica, técnico, auxiliar, massagista, esses vão assinar a ficha. Uhum. Os demais atletas é de responsabilidade de quem escreve. E quer dizer, já tem que completar a ficha com todos os atletas? Não necessariamente. Ou vai ter um prazo? Tem prazo, João. Nós temos aí a ficha com 25 atletas. Sim. Caso a equipe apresenta 25 atletas na primeira jogo já, ele vai definir quais são os 22 que vão para o jogo, vai dizer, ó, fulano, fulano e fulano não jogam. Aí fica os 22 já oficiais para a súmula, mas até o final da fase classificatória você vai poder incluindo atletas. Jogadores. Né? O que acontecia em campeonatos anteriores, que foi cortado dessa vez, é assim: o João Hermes se inscreveu para uma equipe, mas por motivos A ou B não pôde participar nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, final, nem o jogo da fase classificatória. Posso assinar por outro time? Não, aí o senhor simplesmente estava inscrito pela equipe e vinha lá e jogava a fase classificatória, a segunda fase, que era melhor. Né? Ou seja, essa vez nós exigimos que o atleta, para participar da segunda fase, tem que pelo menos jogar uma vez, que vai ser um controle meu. É a tal da questão da oportunidade, né? Exatamente. Que todos têm que receber, né? E então, o atleta participar da segunda fase, se está inscrito, tem que participar do jogo da primeira fase para participar da segunda. Eu conheci um técnico do futebol amador que dizia o seguinte: só treinar e não jogar, ele acaba até se desmotivando. Né? Exatamente. É uma das situações que nós usamos também na Secretaria de Esportes lá, João, com o professor Magrão agora como secretário. Isso vale para todas as modalidades. Exatamente. Né? É você treinar e não ter a oportunidade, às vezes, de sair numa competição, então para que treinar? Exato. Né? Porque é o que todo atleta espera, isso, é sair para participar de competição. Com relação à arbitragem, enfim, quem vai bancar a arbitragem, mesários? Os custos de inscrição, arbitragem, coordenação, enfim, o que precisar para a realização que é de oportunidade e é de efeito legal, será todo ele custeado pelo município. O que a equipe vai fazer? Qual é o trabalho da equipe? É montar a equipe, certo? Utilizar-se de uniforme, às vezes, que pode ser emprestado, não precisa constar nome de equipe nenhum, né? E se deslocar até o local do jogo. Somente isso, o resto é por conta do município. São custos operacionais. Exatamente. O custo maior, por exemplo, assim, né? O custo de logística. É o bolo maior, o município que paga. O município bancar. Isso. E a premiação está definida já? A premiação nós temos já definida troféus e medalhas. Sim. Estamos aguardando aí a possibilidade de um fechamento de uma parceria, né?
E diante disso, daí talvez vai ter uns valores também financeiros junto da premiação. Como prêmio dinheiro. Tipo um prêmio assim, dinheiro, exatamente. O que seria bom, né? E modificamos, João. Antes os jogos eram domingos à tarde. Se nós provavelmente fecharmos essa parceria visando aí o campeonato, nós vamos ter transmissão de jogos, então os jogos vão acontecer ou sábados à tarde ou domingos pela manhã. Porque nos domingos à tarde vamos concorrer com o Campeonato Brasileiro e tudo mais, essas coisas, e foi uma situação bem aceita, principalmente nos domingos pela manhã, né? Com até a possibilidade de rodada dupla. Aí então nós estamos nessa situação que é o que foi criado em virtude de não fazer jogos no domingo à tarde. Pois é, né? É uma situação interessante, inclusive, né, João, porque comunidades do interior, por exemplo, né? O pessoal trabalha de sol a sol, né? Se bem que hoje cada vez menos tem gente nas comunidades do interior para jogar futebol, né? É verdade, é verdade. Mas nós pensamos numa outra situação também. Nos bons tempos aí do futebol, as mais fortes equipes eram do interior do município. Exatamente, né? Exatamente. E nós pensamos assim também na viabilidade no domingo de manhã. Vai lá uma ou duas equipes, a comunidade aí pode levar a família, quem sabe organizar um almoço, alguma coisa, tudo dentro das normas de segurança. Então é uma situação que nós estamos querendo ver, porque vários outros municípios, João, atuam dessa maneira. E nós vamos ver que, inclusive, a participação de atletas aqui de Medianeira, eles participam de eventos fora que ocorrem justamente no domingo de manhã. Porque daí, domingo à tarde, você está liberado. Quer tomar tua cachaçinha no meio-dia, enfim, fazer a tua festividade, tu está tranquilo. Então é pensando relacionado a isso também ao fator segurança, fator da saúde, higiene e tudo mais, que nós prevemos essa situação. Bom, só para lembrar, as inscrições vão até o dia? Até o dia 8 de setembro. 8 de setembro. Isso. 8 de setembro, só para a gente ver. É numa quarta-feira depois do feriado. É uma quarta-feira depois do feriado. Se fechar até lá, o campeonato já começa dia 11 ou dia 12. Provavelmente. Provavelmente. Isso, se não mudar qualquer situação, que nós vamos programar daí, se tiver qualquer alteração de nós passarmos no final de semana para frente, nós vamos lançar através da nota oficial e comunicar todas as equipes participantes. Ok. Muito obrigado pela entrevista, João. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição.